Em 2014, Curtis Jackson, o rapper 50 Cent, tomou uma decisão que entraria para a história das criptomoedas. Ao lançar seu álbum Animal Ambition, Curtis Jackson permitiu que fãs comprassem o disco usando Bitcoin. Na época, a moeda digital valia cerca de $662 e era vista como uma curiosidade tecnológica. Poucos artistas mainstream conheciam ou confiavam nessa forma de pagamento, mas 50 Cent decidiu abraçar a inovação e abrir novas portas para a indústria musical. No universo do hip-hop, onde narrativas de superação e riqueza são comuns, poucas se comparam à inacreditável saga de 50 Cent e sua fortuna em Bitcoin. Uma história que mescla pioneirismo, esquecimento e um golpe de sorte monumental, transformando uma jogada de marketing em um dos maiores lucros acidentais da história da música. Um evento que solidificou o rapper não apenas como um ícone musical, mas também como uma figura lendária no mundo volátil das criptomoedas. Tudo começou em 2014, um período em que o Bitcoin ainda era uma curiosidade tecnológica, longe da popularidade massiva que alcançaria. Naquele ano, Curtis Jackson lançava seu quinto álbum de estúdio, Animal Ambition. Buscando formas inovadoras de promover seu trabalho e se conectar com o público, ele tomou uma decisão que se provaria profética: permitir que os fãs comprassem o álbum utilizando a então obscura moeda digital, o Bitcoin. O experimento rendeu aproximadamente 700 bitcoins em vendas, totalizando cerca de $460 mil na época. Para um artista estabelecido como 50 Cent, o valor não era extraordinário, mas representava um marco importante. Ele se tornou um dos primeiros músicos de grande porte a aceitar criptomoedas, criando um precedente que inspiraria outros artistas. A iniciativa uniu tecnologia emergente e cultura pop de forma inédita, gerando atenção mundial. Esta atitude foi visionária para a época. Enquanto a indústria musical ainda se adaptava ao streaming, 50 Cent abria as portas para um método de pagamento completamente novo e descentralizado. A iniciativa foi um reflexo de sua mentalidade empreendedora, sempre em busca de novas fronteiras. Ao fazer isso, ele se tornou um dos primeiros artistas de grande porte a legitimar o Bitcoin como um meio de troca viável, um movimento ousado e muito à frente de seu tempo. As vendas do álbum Animal Ambition em criptomoeda foram um sucesso moderado, mas significativo. O rapper acumulou um total de aproximadamente 700 bitcoins. No momento da transação, o valor de cada bitcoin girava em torno de $662, o que rendeu ao artista uma quantia respeitável de quase $500 mil. Um valor considerável, sem dúvida, mas nada que se comparasse ao que o futuro reservava para aquele ativo digital guardado. A lenda ganhou força em meados da década, com manchetes viralizando a ideia de que 50 Cent havia esquecido seu estoque de bitcoins. Postagens nas redes sociais, inclusive do próprio artista, celebraram a ousadia de aceitar a moeda quando poucos acreditavam nela. O rapper, conhecido por sua personalidade carismática, usou o momento para reforçar sua imagem de empreendedor audacioso, alimentando um mito que se espalhou rapidamente entre fãs e investidores. Após o período de lançamento do álbum, a vida e os negócios de 50 Cent seguiram em ritmo acelerado. Envolvido em múltiplos projetos, desde produções de TV até outros investimentos, a carteira digital contendo os 700 bitcoins caiu no esquecimento. A quantia, na época, era apenas mais uma fonte de renda em seu vasto portfólio. Mal sabia ele que seu ativo mais valioso estava adormecido, aguardando silenciosamente uma valorização exponencial e histórica. Os anos passaram e o cenário das criptomoedas mudou drasticamente. O Bitcoin, antes um ativo de nicho para entusiastas de tecnologia, explodiu em valor e capturou a atenção do mundo financeiro. Sua cotação subiu de centenas para milhares, e depois dezenas de milhares de dólares por unidade. Enquanto o mundo assistia a essa ascensão meteórica, a fortuna digital de Curtis Jackson continuava intocada e esquecida em algum lugar do ciberespaço. Foi em 2018 que a história veio à tona, causando um alvoroço na mídia. Relatos começaram a circular de que o rapper, ao tomar conhecimento da valorização do Bitcoin, teria redescoberto sua carteira digital.
Naquele ponto, os 700 BTC, que antes valiam menos de $500 mil, já haviam se transformado em uma fortuna estimada entre 7 e 8 milhões de dólares. A notícia se espalhou como um incêndio, criando um novo capítulo na lenda do artista. Ainda em 2018, como o montante já era estimado em milhões, e com novas altas e projeções atingindo dezenas de milhões. Esse efeito de eco nas manchetes transformou uma transação limitada em um conto épico sobre a paciência de manter ativos digitais. No entanto, a euforia veio acompanhada de especulações, com alguns questionando se o rapper realmente reteve as moedas ou se elas foram convertidas imediatamente. O próprio rapper chegou a endossar a ideia em posts, debochando da sorte e do timing. Depois, surgiram relatos de que ele teria convertido os recebíveis em dólares, como era praxe. O vai-vem alimentou debates, mas não derrubou o simbolismo. No imaginário popular, ele ficou como o pioneiro que aceitou cripto cedo, transformando um lançamento musical num case sobre a interseção entre tecnologia e cultura. Documentos judiciais e declarações posteriores adicionaram camadas à história, sugerindo que um processador de pagamentos pode ter convertido os bitcoins em dólares logo após as vendas. Se isso ocorreu, o tesouro esquecido seria mais um mito do que uma realidade acumulada. Ainda assim, o gesto pioneiro de 50 Cent permanece relevante, destacando como decisões inovadoras podem gerar impacto cultural, mesmo que os resultados financeiros não sejam exatamente como narrado. A reação do próprio 50 Cent adicionou ainda mais autenticidade e carisma à narrativa. Em suas redes sociais, ele confirmou a história com seu humor característico, comentando em uma publicação no Instagram: "Nada mal para um garoto que veio do gueto, estou muito orgulhoso de mim", disse Curtis Jackson. Ele admitiu abertamente que havia se esquecido completamente daquela carteira, tornando o ganho ainda mais espetacular por sua natureza puramente acidental e inesperada. Para você ver como são as coisas. Apenas alguns anos antes, em 2015, 50 Cent havia passado por um período financeiro turbulento, chegando a entrar com um pedido de recuperação judicial. A redescoberta de sua fortuna em Bitcoin surgiu como um símbolo de uma reviravolta espetacular, mostrando sua capacidade de se reerguer, mesmo que neste caso, a sorte tenha desempenhado o papel principal. Esta história de redenção financeira, no entanto, não foi um caso isolado de sucesso para o rapper. Ela se encaixa perfeitamente em seu histórico de investimentos astutos. Antes do Bitcoin, Curtis já havia demonstrado sua visão de negócios ao ser um dos primeiros investidores da Glassou, a empresa por trás da Vitamin Water. Sua participação rendeu-lhe algo entre 60 e 100 milhões de dólares quando a Coca-Cola adquiriu a marca em 2007. Com o passar do tempo, o valor dos 700 bitcoins continuou a escalar patamares ainda mais impressionantes. À medida que o preço da criptomoeda atingia novos picos históricos, a fortuna esquecida de 50 era constantemente recalculada pela mídia. Os 8 milhões de dólares de 2018 se transformaram em projeções que alcançaram cifras bem acima de 50 milhões de dólares, um valor que superava seu patrimônio líquido conhecido na época. Em projeções recentes, os supostos 700 BTC foram avaliados em patamares de dezenas de milhões de dólares, dependendo da cotação. Estimativas populares citaram algo como 76 a 80 milhões de dólares quando o BTC superou marcas históricas. Contudo, sem prova inequívoca de retenção, esses cálculos servem mais como exercício ilustrativo. Ainda assim, eles ajudam a comunicar o impacto potencial de decisões tomadas no início. Esta quantia colossal ilustra o poder da tecnologia blockchain e do investimento em ativos digitais. A aposta do rapper, intencional ou não, em hodling, termo do jargão cripto para manter um ativo a longo prazo, se provou uma das estratégias de investimento mais bem-sucedidas e passivas da história da música. Ele não precisou de análises complexas ou de um gestor de fundos, apenas de um ato de esquecimento que durou anos. No entanto, ainda assim fica o mistério se 50 Cent ainda possui esse bitcoins. Como eu disse, alguns documentos judiciais relacionados ao seu processo de falência sugeriram uma versão diferente dos fatos.
Estes documentos indicavam que os bitcoins poderiam ter sido convertidos para dólares americanos quase que imediatamente em 2014 ou em 2018. Mesmo assim, o ato simbólico serviu para muita gente abrir os olhos para o Bitcoin. A experiência de 2014 antecipou uma onda de inovações no ecossistema musical. Artistas passaram a explorar pagamentos em cripto, colecionáveis digitais e ingressos tokenizados, conectando fãs de forma criativa. O simbolismo de 50 Cent vai além do saldo final. Ele enviou um sinal de que era possível diversificar sem depender de estruturas tradicionais, abrindo caminhos para integrações com carteiras e stablecoins. Essa reviravolta adiciona um elemento de folclore à história. A narrativa do milionário acidental de Bitcoin é tão poderosa que persiste, independentemente de sua veracidade factual completa. Seja um fato concreto ou um mito amplificado, a história dele com o Bitcoin tornou-se um estudo de caso sobre o potencial das criptomoedas e o poder de uma boa narrativa no mundo do entretenimento e das finanças. O legado do rapper transcende os números. Ele provou que artistas estabelecidos podiam abraçar tecnologias emergentes sem comprometer sua credibilidade. Sua disposição para experimentar, mesmo sem entender completamente a tecnologia, criou um modelo para outros seguirem. A narrativa continua inspirando discussões sobre o futuro do dinheiro e o papel das criptomoedas na economia criativa global. O impacto da história de 50 Cent transcendeu sua própria fortuna. Ela serviu como um catalisador, inspirando outros artistas e a indústria musical a olharem com mais atenção para as criptomoedas. Músicos como Alice Cooper, Mariah Carey e os Backstreet Boys, entre muitos outros, começaram a aceitar pagamentos em moedas digitais, seguindo os passos pioneiros que o rapper do Queens havia dado anos antes, sem plena consciência do seu ato. O episódio se tornou uma parábola moderna sobre a importância de estar aberto à inovação. Ele não precisava entender profundamente o white paper do Bitcoin ou a tecnologia de contrato inteligente. Ele simplesmente abriu uma porta para um novo método de pagamento, e a sorte, combinada com o timing perfeito, fez o resto. Sua intuição para os negócios o colocou no lugar certo, na hora certa, com o ativo digital certo em mãos. A indústria musical absorveu as lições desse experimento pioneiro. Plataformas agora oferecem infraestrutura completa para pagamentos cripto, desde carteiras integradas até conversão automática. Moedas digitais pareadas ao dólar, as chamadas stablecoins, reduziram a volatilidade, tornando transações mais previsíveis. Artistas podem escolher entre manter cripto ou converter instantaneamente, adaptando estratégias aos seus objetivos financeiros e tolerância ao risco. Hoje, a ideia de tokenizar músicas, usar NFTs para álbuns e criar plataformas de royalties baseadas em blockchain já não parece tão distante. O que Curtis Jackson fez de forma rudimentar em 2014 é a semente para o futuro da distribuição musical. Um sistema mais direto, transparente e descentralizado, onde artistas e fãs podem interagir sem intermediários, utilizando ativos digitais como BTC, ETH ou stablecoins. A história de Animal Ambition continua relevante porque demonstra que movimentos visionários podem surgir de lugares inesperados. Não foi um guru de Wall Street, mas um rapper do Queens que deu uma aula sobre o poder de manter um ativo a longo prazo. Isso mostra que a adoção em massa de novas tecnologias muitas vezes começa com o risco e a curiosidade de indivíduos dispostos a experimentar o que é novo. Separar mito de fato é saudável e não diminui o efeito da experiência. 50 Cent aceitou o BTC no lançamento de 2014. A lenda do esquecimento viralizou. Qualquer que seja a versão, fica a lição. Testar cedo, proteger o patrimônio e segurar. Para artistas e empresas, esse é o caminho prático para transformar curiosidade em valor real, com eficiência e transparência. No fim, a saga 50 Cent e Bitcoin é menos sobre uma carteira esquecida e mais sobre abertura para o novo. Seja a história 100% verídica ou parcialmente mitológica, seu legado é inegável. Ela capturou a imaginação do público e serviu como uma porta de entrada para que milhões de pessoas aprendessem sobre o Bitcoin. A jornada do rapper, de aceitar uma moeda digital por seu álbum a se tornar o protagonista de uma das mais famosas histórias de ganho em cripto, é um marco cultural inesquecível. Em última análise,
A saga do Bitcoin de 50 Cent é mais do que uma história sobre dinheiro. É sobre visão, risco e a intersecção transformadora entre arte e tecnologia. Ela prova que, no mundo digital, uma pequena aposta esquecida pode se transformar em um tesouro que redefine uma carreira e inspira uma geração inteira a olhar para o futuro das finanças e da criatividade com novos olhos, buscando a próxima grande onda de inovação. 50 Cent deu sorte como rapper e deu sorte com o Bitcoin. Talvez ele nem precisasse, pois o dinheiro persegue ele. Porém, se ele metesse as caras para denunciar a podridão da indústria musical e do sistema Iluminaja. Nesse caso, ele poderia estar bem ferrado, pois a maior parte do patrimônio dele está em dólares e em ativos que o sistema pode confiscar a hora que eles quiserem, bastando apenas criarem uma narrativa. Agora sim você está entendendo a importância do Bitcoin. Então estude tudo sobre Bitcoin para você não ser obliterado financeiramente, pois os governos estão aí para te controlar e para desvalorizar a moeda estatal, gerando inflações e te arrombando com impostos e mais impostos. Guarde este vídeo na sua playlist e deixe nos comentários se você já conhece o Bitcoin e se o Bitcoin realmente é o melhor ativo e dinheiro do momento e do futuro. Seu comentário pode ajudar muita gente. Se esse conteúdo te fez bem, curta e compartilhe com quem precisa, e também se inscreva, pois falaremos de outros assuntos neste canal que talvez possa ser do seu interesse. Valeu e fui!